determinado momento, Jesus, concluindo já o discurso, ele disse, né, que nós temos que ter a espada, temos que estar em posse da espada. E aí Pedro puxa 2 espadas e diz: Senhor, aqui temos 2 espadas. E Jesus ele nem repreende, ele nem fala nada, Jesus só fala: basta. Você vê que ele até tomava iniciativa, mas na maioria das vezes não da maneira correta. Quando Jesus aparece caminhando sobre as águas, Pedro, para crer que é Jesus, ele estabelece um critério, ele estabelece uma condição. Ele diz: se és tu mesmo, me faça ir ter contigo. E Pedro sai do barco para a onda e aí ele começa a afundar. E muitos achando que Pedro morreria afogado, ele clamou a Jesus, e Jesus estendeu a sua mão e novamente o trouxe para cima, o pôs no barco em segurança. Então você vê um Pedro que toma a iniciativa, que vai, que toma a dianteira, mas nem sempre da maneira que agradava ao Senhor. E tudo isso, todos esses detalhes da sua história, todas essas nuances da sua história, culmina neste ato que foi avisado por Jesus, que é o que? Pedro negando a Jesus 3 vezes. Alguns dizem, né, que o galo cantou 3 vezes. Não, o galo cantou uma vez. 3 vezes foi Pedro quem negou ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto é evidente porque isto aqui é a culminação de uma sequência de detalhes onde nós podemos observar. O próprio Senhor Jesus Cristo deixa claro, e isso é bem complexo, é bem difícil, porque foge um pouco à lógica. Pedro está andando com Jesus já há algum tempo, Pedro está sempre ouvindo Jesus falar, Pedro estava próximo quando Jesus operava os milagres. A própria sogra de Pedro foi curada por Jesus, né? Jesus foi até a casa de Pedro, a sogra dele estava com uma febre muito alta, e Jesus vai e cura a sogra de Pedro, ou seja, ele vivenciou um milagre de cura na sua própria família, Pedro estava lá quando Jesus multiplicou os pães, Pedro estava lá quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Pedro estava lá quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Pedro estava sempre com Jesus, mas num determinado momento, Jesus vira para Pedro, e aí Jesus diz uma palavra muito dura. Jesus diz: Pedro, quando tu te converteres, confirma a teus irmãos. E aí é difícil, irmãos, é difícil conceber a ideia de alguém que anda com Jesus, que come com Jesus, que ouve a Jesus, tantos nos momentos em que Jesus estava pregando a multidões, tanto em momentos mais íntimos, quando Jesus estava a sós. Pedro estava lá, ouvindo Jesus, participando dos milagres operados por Jesus. E aí Jesus vem e diz: Pedro, quando tu te converteres, confirma teu irmão. Isso mostra, irmão, que o cristão convertido, o que prova que ele é convertido não é uma carteirinha de membro, não é uma afirmação, não é fazer parte de uma igreja, mas é ter um compromisso íntimo com Deus, de maneira que a conversão fique evidente apenas em nossa conduta, somente no nosso comportamento. Paulo diz: nós somos uma carta escrita diante deste mundo, somos uma carta aberta, um livro aberto, e onde cada comportamento que nós temos é uma frase, cada reação, cada momento onde nós somos provados, a meta, o objetivo
é assim como Eliseu foi identificado pelo modo de andar. Me diz aí como é que um homem de Deus anda. O que tem de diferente no caminhar de um profeta, ao ponto de alguém ver Eliseu andando e fazer uma afirmação? Não é uma pergunta, não é uma dúvida, não é tirando ali um questionamento, não, ela faz uma afirmação: ali vai um santo homem de Deus. O que identificou Eliseu como um santo homem de Deus? O que tinha de diferente na vida de Eliseu para que aquela mulher, de uma forma tão contundente, de uma forma muito clara, parece que conhecia Eliseu desde criança, parece que conhecia Eliseu já há muito tempo, para dar testemunho dele. Quando nós descemos as águas batismais, há sempre ali um grupo de pessoas que dão testemunho pela vida daquela pessoa, pela decisão daquela pessoa que está descendo as águas batismais. Normalmente são pessoas que a conhecem há muito tempo, que acompanham e que acompanharam a conversão dela, a mudança, e podem testemunhar, testificar da vida dela, dizendo: realmente ela mudou de vida, ela se converteu, ela de fato está passando pelo processo da conversão, está matando o velho homem, está nascendo uma nova criatura, e para isso convivem com ela. Mas aquela mulher nunca tinha visto Eliseu, mas somente pelo modo de andar identificou ele como um santo homem de Deus. Essa é a meta do Evangelho, irmãos. Esta é a meta da transformação de Deus na nossa vida. Você tem noção do que é ser identificado como cristão somente pelo modo de falar? Somente pelo modo de reagir diante das circunstâncias desta vida? Na nossa conduta, no nosso lar, pelos nossos filhos, por aqueles que nos observam. Teve um teólogo que ele diz que nós devemos pregar em todo tempo, se preciso, com palavras. Mas o primeiro modo de pregação que nós devemos usar para evangelizar o ímpio é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é o nosso caráter, é o nosso comportamento. Aleluias! É isso que o Espírito Santo de Deus produz na nossa vida. Os dons do Espírito Santo Deus dá a quem busca. O fruto do Espírito Santo não é opcional. O verdadeiro cristão, o cristão que de fato morreu para o mundo e agora, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O fruto do Espírito Santo é a evidência dessa transformação. Não é algo opcional, não. É algo inerente à conversão. É algo que está misturado, está ligado à conversão, de maneira que acontece de uma maneira natural. Natural. Sem precisar fingir. Sem precisar forçar a barra. Não, eles precisam ver que eu sou crente, deixa eu mudar o palavreado, deixa eu mudar o modo de reagir, porque aqui, porque sabem que eu sou crente. Não, irmãos. O Evangelho, a mudança que o Evangelho proporciona é uma mudança de dentro para fora. Ela começa lá dentro, no coração, na mente, na personalidade, no caráter, e é evidenciado através do nosso corpo, da nossa conduta. Evangelho não é apenas feito de afirmações. Uma vida íntima com Deus não é feita apenas de afirmações. Eu sou, eu faço, eu tenho, não. Que aonde nós chegarmos, seja no mercado, seja no curso, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, que venhamos ser identificados como um verdadeiro homem e uma mulher de Deus. Aleluias.
O evangelho não é apenas exterior. Não é uma mudança exterior. Teve um cantor, um tempo atrás, que se converteu e logo colocaram um terno nele, já levaram ele para a gravadora para gravar um CD gospel, e aí começou a cantar, temos que criar hino, louvor, né? Se é que assim podemos dizer, para que ele grave, porque ele se converteu. E aí este cantor, ele pregava, ele cantava, ele ia em várias igrejas, ficou bem conhecido, até que pegaram ele numa festa, enfim, flagraram ele. E aí foi aquele escândalo. Fulano de tal foi pego, fulano de tal foi pego. E aí a esposa dele, que estava casada com ele há mais de 10 anos, se eu não me engano, a esposa dele escreveu uma carta numa rede social, uma carta aberta, uma carta pública. Ela escreveu uma carta para quem quisesse ler. E ela deixou claro que ele até foi movido por um sentimento sincero quando aceitou a Jesus. Mas ele não passou pelo processo de libertação. Ela disse, olha só as palavras que ela usa, irmãos. Ele pregava a cura sem estar curado. Ele pregava a libertação sem estar liberto. Ele pregava a mudança sem de fato ter mudado, porque o sentimento com que ele foi é genuíno, é verdadeiro. Mas por não haver um tratamento, por não haver um discipulado, por não haver um acompanhamento, porque, irmãos, conversão não é estalar de dedo. Teve um amigo meu conhecido lá próximo de casa que aceitou Jesus no domingo. Segunda de manhã já estava de terno, com uma Bíblia desse tamanho, andando para cima e para baixo. Eu falei, não é assim, isso não é o Evangelho. Isso é fogo de palha, daqui a pouco volta, esfria. Porque a mudança não é assim, irmãos. A mudança não é assim. Quer ver uma coisa? Moisés, ele passou um tempo no Egito. Criado na cultura do Egito, aprendeu a ler no Egito, foi letrado no Egito, tudo foi no Egito, foi educado segundo os costumes dos egípcios, tudo egípcio. Foi criado naquele ambiente. E daí ele mata aquele egípcio, ele tem que fugir. E aí ele vai lá para aquela região e cuida das ovelhas, conhece uma menina, cuida das ovelhas de seu sogro Jetro. Mas quando alguém vem encontrar ele e fala com ele, ele ajuda as mulheres e as mulheres voltam para o seu pai, as mulheres falam que nós vimos um egípcio. Ele já tinha saído do Egito, ele já não estava mais naquele ambiente, seguindo aquela cultura, mas a aparência, o jeito ainda era o mesmo. Isso é o que, irmãos? Isso deixa claro que a mudança, o Evangelho, ele é algo paulatino, ele é um processo. Ele não é do dia para a noite. E se for do dia para a noite, meu irmão, que eu esteja errado, mas provavelmente não vai muito longe. Agora, quando a pessoa, isso aqui é algo lindo, irmãos, quando a pessoa está lutando, quando a pessoa é sincera. Teve um irmão lá na nossa igreja, que ele aceitou a Jesus, ele era do mundo, e tinha lá sua vida no mundo, bem ímpio mesmo, consumia bebida alcoólica, adorava um jogo de futebol, bem ímpio mesmo, com essas práticas mundanas que nós conhecemos, e ele se converteu. Nós fizemos visita no lar dele, fizemos ali uma série de visitas ajudando, encorajando, orientando. Ele fez discipulado. E nesse processo, teve uma vez que nós fomos fazer uma visita na casa dele, e ele
E aí, né, foi dada a oportunidade para os irmãos e deram a oportunidade para ele falar algo. E ele falou, isso foi num domingo à tarde, e ele conta que no domingo anterior, se eu não me engano, ele trabalhava no domingo, e ele conta que ele soltou ali em Madureira, e o que estava tendo? Jogo. E ele, ali embaixo do viaduto Negrão de Lima, ele tinha que passar por ali de qualquer jeito para pegar o ônibus na outra rua. E ele fala que quando ele passou, irmãos, ele contava para mim, irmão Marcos, mas eu senti uma vontade de parar, irmão Marcos. Eu senti uma vontade de parar ali, ver o jogo, pedir uma. Mas aquele negócio no coração, para, vai, ninguém está vendo não. Fica no cantinho, vai. Assiste, para. Aí ele falou que, foi assim, mas irmão Marcos, veio aquele negócio no meu coração, e eu falei, não vou não, e foi embora. E pegou a rua e foi pro ponto, o ônibus veio e ele foi embora, não parou. Aí ele falou, irmão Marcos, eu senti como se eu tivesse vencido uma luta. Como eu me alegrei disso, porque isto é a sinceridade, é o processo, é você até sentir aquela vozinha, vai, faz, mas você, sabendo que está no processo de libertação, se agarra à presença de Deus, se agarra à palavra de Deus e diz não, assim como José no Egito, ninguém está vendo, ninguém vai ficar sabendo, teu pai não está aqui, tua mãe, teus irmãos, o teu chefe, não tem ninguém, mas a preocupação dele não era entristecer o pai, a mãe, os irmãos, o chefe, a preocupação dele é, porventura pecaria eu contra o meu Deus. A preocupação dele nunca foi Jacó, irmãos, entristecer Jacó, entristecer sua mãe, seus irmãos, seu chefe. A preocupação dele era diante de Deus. E é isso, irmãos. Evangelho é isso. E hoje, graças a Deus, desceu as águas batismais, esse irmão lá da nossa congregação. Domingo passado agora estava lá no evangelismo, falando do amor de Deus, dando folheto e pregando, e teve oportunidade no evangelismo. Isso é evangelho, é uma mudança paulatina, um processo. Uma vez eu perguntei para os jovens lá, né? Quanto tempo dura o discipulado? Quanto tempo dura o discipulado? E aí eles foram unânimes em dizer 3 meses. 3 meses, 13 lições, 3 meses. E eu falei, não, o discipulado é para a vida inteira, irmãos. O discipulado começa quando você se converte, e até que a trombeta soe, você está sendo discipulado, você está aprendendo, você está amadurecendo, você está evoluindo. O discipulado não é 3 meses, depois de 3 meses, pronto, está aqui teu diploma de cristão, passou no teste, pode ir agora que você está formado em evangelho, e agora pode ser, não é isso. Evangelho, discipulado, é aprendizado. Estamos aqui nesta noite sendo discipulados, não pelo irmão Marcos, não, eu também sou, mas pela palavra de Deus. É Deus quem fala, a palavra vem do alto, a palavra não vem de um lado para o outro, a palavra vem do alto. Nós somos discipulados pelo próprio Deus, através dos nossos líderes, dos nossos professores, através uns dos outros, mas temos que crescer em graça, em conhecimento, diante dos homens e principalmente diante de Deus. Aleluias. Inclusive, uma das características da ovelha, e Jesus ele não nos chamou de ovelha em vão, mas uma das características da ovelha é a dificuldade de aprendizado. A ovelha ela faz o mesmo caminho todo dia. Se um dia o pastor não ir, ela se perde. Ela muda o caminho, ela pode ir para algum lugar de perigo.
ela precisa todo dia, mas você faz caminho todo dia, mas ela precisa todo dia, pelo mesmo caminho, ser orientado pelo pastor. Todo dia. Não, está na bênção. Todo dia. E aí, teve até um pastor que falou, né, que por isso a necessidade da escola dominical. Ninguém se forma em escola dominical. Quem que é formado em escola dominical? Não se forma. É uma escola. Mas ninguém diz, eu concluí. Estamos aí prestes a acabar mais um trimestre, mas já tem o tema do próximo. Porque ninguém se forma 3 meses, né? Imagina se fosse, né, um pastor outro dia, ele dissertando sobre isso, ele disse, imagine 3 meses, vamos dar aula, 13 lições, todo domingo, aquela coisa toda, vamos se reunir, vamos estudar lição, e tal, 3 meses, um povo formado, tchau, agora próximo, igual na escola, todo ano a mesma coisa, vamos lá, estuda lição lá, formou o próximo. Não, irmãos, isso aqui é até que a trombeta soe. O aprendizado não acaba quando termina o trimestre, o aprendizado não acaba quando termina o culto de doutrina, o aprendizado não acaba quando o pastor encerra. Não, ao tempo todo nós estamos aprendendo, nós temos que crescer, que evoluir, que amadurecer, que chegar à estatura de varão perfeito. A Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito. E sabe quando é que nós vamos ser perfeitos, irmãos? Quando a trombeta soar, que o nosso corpo ser transformado, aí sim nós chegaremos à estatura de varão perfeito. Não temos mais que nos preocupar com o pecado, em aprender, nada disso, porque estaremos com o nosso Deus nos céus de glória. Essa é a meta. Essa é a meta. E nós temos que tomar cuidado, porque Pedro, ele foi descendo uma escada até chegar ao último degrau, que é quando ele nega Jesus. Mas ele já vem dando sinais há um tempo. Pequenos detalhes. E muitos ignoram os detalhes. Por ser um detalhe, muitos discriminam. Não, isso aqui não tem nada a ver, não. Não, Deus não está preocupado com isso aqui, não. Não, isso aqui, alguém, né, definiu, são os pecados de estimação. É a nossa Samaria. Não, Senhor, não passa nessa Samaria aqui, não. Não, deixa isso aqui para lá. Mas assim como Jesus falou lá para os discípulos, ele diz hoje, é necessário passar por essa Samaria. É necessário passar por essa Samaria, porque o que levou Pedro a negar, irmãos, foram detalhes. Detalhes. Além de Jesus, ninguém percebeu. Além de Jesus, ninguém percebeu. Nós podemos observar um primeiro detalhe que levou Pedro a essa condição, neste mesmo capítulo 22 de Lucas, porém um pouco antes, e nós vamos ver que no próprio descrever deste capítulo, nós vamos observar alguns detalhes que levou Simão Pedro a chegar àquela condição, tal qual Judas, de negar a Jesus, de trair a Jesus. O primeiro detalhe que nós podemos observar está no versículo de número 31, 32 e 33, que diz assim: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E aí Jesus já avisa, mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Primeiro detalhe que nós podemos observar em Pedro: autoconfiança. Autoconfiança. Aos olhos de Pedro, ele estava pronto.
a ir com Jesus até a prisão. E depois ele vai mais além, ele diz, e até a morte. Isso é o que? Excesso de confiança. Isso é o homem achando que pode alguma coisa. Mas, irmãos, nós não somos nada. Uma das preocupações de Moisés, quando Deus falou com ele através daquela sarça ardente, que Deus falou do plano que tinha para a vida dele, de libertar Israel, de se apresentar diante de Faraó, para que libertasse o povo de Deus. E uma das perguntas, um dos questionamentos, um dos empecilhos que Moisés apresenta a Deus é: mas eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Quem sou eu? A pergunta é essa: quem sou eu? E aí, se os coaches da vida aí pegassem esta pergunta, diria: não, você é capaz, você pode, você é um centro do amor de Deus. Você acha que não é nada, mas você tem o seu valor. E por aí vai, alimentando o ego humano. A pessoa sai dali inflada: eu posso, eu sou, eu tenho, eu vou. Mas isso é uma visão que foge ao que a palavra do Senhor nos apresenta. Porque quando Moisés faz essa pergunta: quem sou eu? Deus não diz, para Moisés: não, você é Moisés. Tu acha que eu te escolhi por quê? Porque tu é capaz, porque eu te conheço. Não. Deus diz: eu serei contigo. O segredo não está em quem nós somos, mas em quem está com a gente. Entendeu? Não é sobre eu e você, é sobre quem está com a gente. Jesus mesmo disse que maior é o que está conosco do que o que vem contra nós. Pode vir Satanás com suas legiões de demônios, mas entenda uma coisa: você e Deus é maioria. Você e Deus vence qualquer processo, vence qualquer adversidade. Assim como Jó, irmãos, que percamos tudo, mas não percamos a presença de Deus em nossas vidas. É Ele, irmãos, é Ele quem nos sustenta. Você levantou hoje com saúde, você tem uma casa, tem uma cama, tem uma família, tem um café da manhã para tomar, tem um trabalho para ir, tem um almoço para almoçar, tem um lanche para lanchar. Você chegou em casa em paz, em segurança, encontrou tudo na mais perfeita paz, sua esposa, seu marido, seus filhos, está todo mundo com saúde, está todo mundo bem, alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui, mas isso são detalhes, são as aflições do dia a dia. Mas Jesus deixou bem claro que nós devíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Você tem uma igreja para vir, você tem essa oportunidade nesta noite, você está com saúde, você está, aleluia, com o seu fôlego de vida para adorar, para bendizer, para externar a sua gratidão. Isso não é sobre nós, isso é sobre a misericórdia de Deus. Se tu chegou, se tu está de pé, se tu está aqui, se tu está vivo, é porque Ele tem nos sustentado. Aleluia. É Ele, não somos nós. Segundo detalhe que nós podemos observar na vida de Pedro, versículo 45, diz assim a palavra do Senhor: Jesus chama eles para um lugar mais reservado, que é já Jesus no Getsemane. E lá no versículo de número 40, Jesus faz um pedido: orai para que não entreis em tentação. Jesus se apartou um pouco para orar e disse para que eles orassem também. Mas quando Jesus voltou, e aí entra o versículo 45,
E levantando-se da oração, Jesus foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Segundo detalhe que mostra aos poucos a queda de Pedro, e que nós devemos atentar também para que o mesmo não ocorra conosco, é dormir quando se deve vigiar. Dormir quando se deve orar. E aqui eu não estou falando de um sono literal que nós vamos ter daqui a pouco. Ou seja, eu não posso mais dormir. O irmão Marcos falou que eu não posso mais dormir, eu tenho que passar a noite toda em oração. Não é isso. Aqui nós estamos falando de um estado espiritual. Muitos estão dormindo. Você olha, a aparência está de quem está acordado, mas espiritualmente está dormindo, está desapercebido, está vulnerável. Porque um dos momentos em que o ser humano está, digamos, com todos os seus mecanismos de defesa desativados é quando ele está dormindo. Tanto é que muita gente, algumas pessoas, para tirar a vida da outra, espera ela dormir. Porque ela não tem poder nenhum de reação, ela está dormindo. E muitos estão assim com a sua vida espiritual. Estão dormindo. Todos os mecanismos de defesa estão desativados. E Satanás está minguando, Satanás está subtraindo as forças da pessoa, e a pessoa está dormindo, está desatenta, não está entendendo. Assim como a palavra do Senhor nos diz, que quem é espiritual discerne bem tudo. As pessoas não entendem que o momento hoje, irmãos, é de nos humilharmos diante do Senhor. O momento hoje é de estarmos prontos. O momento hoje é de, a cada dia mais, nos fortalecermos. Lá, o meu cunhado, ele veio trazer, a gente estava comentando, e ele falou de uma jovem que estava se distanciando da presença de Deus, falou que já não queria mais, que vai esperar um pouco, e que não sei mais o que, e foi se afastando, e ele comentando comigo. E eu parei para pensar assim, eu falei, mas como é que pode? Quanto mais as profecias estão se cumprindo, tudo está apontando para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pessoa, ao invés de ter a consciência de que ela precisa melhorar mais, buscar mais, se aperfeiçoar mais, se aproximar mais de Deus, a pessoa está pensando em parar. A pessoa está pensando em dar um tempo. Irmãos, o tempo não para, o tempo é constante. A vida espiritual, ela não para. É igual, tenta subir uma escada rolante ao contrário. A escada descendo e você subindo. A escada descendo e você subindo. Se você parar de subir, irmão, se você parar, tu vai ficar parado ou tu vai descer? Tu vai descer. Assim é a vida espiritual. Ninguém para, ninguém dá um tempo, ninguém dá um descanso ou tira férias. Aleluias. É todo dia, é toda hora, é em todo momento. Não é apenas em dia de culto, não é apenas em dia de oração, não é apenas em dia de irmos para alguma festividade, algum congresso. É todo dia estarmos unidos, íntimos, próximos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vida fortificada não é feita de eventos. Uma vida fortificada não é feita de congressos, de passeios. É todo dia, em todo momento. Muitos esperam, não vai vir um congresso tal. Hoje tem uma vigília e muita gente fala, não, a vigília hoje vai ser tal. O fulano de lá vai quebrar tudo, vai ser bênção. Então, vai ser amanhã de manhã. E quando passa esse ânimo todo, essa euforia, e quando está só você e Deus? Quando não tem um pregador para gritar no teu ouvido, tem alguém para louvar bonito, tem alguém para te chacoalhar, quando está só você e Deus, é aí que você mostra quem você é, irmãos. Vida espiritual não é grandes eventos, vai vir um pregador tal, e aí lota. No outro dia vem uma marca, aí fica vazio. Não é isso, irmãos. Aí vive de euforia, vive de evento em evento. Acabou, um já está pensando no próximo. E fica
fica pulando para lá e para cá, indo de igreja em igreja. Isso não é estar firme em Deus. Estar firme em Deus é você ir. Ah, mas só vai ter 2 ou 3, não tem problema, já é o suficiente para a presença de Deus se manifestar em nosso meio. Aleluias. Aleluias. É você estar atento, estar vigilante. Próximo detalhe, na vida de Pedro, versículo de número 50. Olha só, irmãos. Versículo de número 48. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o filho do homem. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles, o texto não diz, né? Mas versículos anteriores aí, Jesus fala da espada, e quem apresenta a espada? O próprio. E ele diz: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Outro detalhe que diz muito sobre quem de fato era Pedro e que o levou a esta negação do próprio Cristo, é ter uma reação carnal. Ter uma reação carnal. O que Pedro fez aqui, irmãos, não convém a um cristão. Querer resolver